Paz de Deus com todos, irmão Carlinhos aqui. Hoje a gente vai estar dentro da nossa aula 5, aqui da segunda fase do primeiro período do MSA, dentro da Vila Beatriz. Hoje nessa aula a gente vai abordar as figuras musicais, porque na aula anterior a gente viu o tópico 1.6 claves, tá bom? Os exercícios que vocês fizeram, eles serão corrigidos presencialmente. E nessa aula a gente vai aprender a ler os sinais básicos dentro dessa escrita musical. O que é figura musical, meninos? O nome das notas a gente já conhece, que são as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente já sabe identificar como uma propriedade do som se ele é curto ou se ele é longo. Mas como saber aonde que está escrito uma nota Fá, por exemplo? E como saber se esse som é curto ou se ele é longo? Qual a duração? É isso que a gente vai aprender dentro dessa aula. Essa nota, essa figura por si só, ela não tem valor, ela não tem nome, ela não tem duração, ela não tem nada. Quando a gente faz dessa forma, ela também ainda fica perdida, porque não tem uma clave, por exemplo. Agora, dessa forma, a gente tem uma pauta musical, que é a junção da clave, pentagrama e a nota. Aí a gente consegue saber que dentro da clave de Sol, essa nota é a nota Sol. E a duração dela é o que a gente vai aprender. A duração do som ela é representada por 7 figuras que têm entre si relação de equivalência, que são essas. Cada notinha dessa, meninos, ele tem um nome, ele tem uma duração e ele é fundamental na hora de você tocar a música, o hino, né? E a duração do silêncio também é representada por 7 figuras. Lembra que a gente já falou nas aulas anteriores que o silêncio ele é tão importante dentro da execução quanto tocar uma nota? Para você poder respirar, para você poder fazer uma divisão entre uma estrofe e um hino e um coro. Então, aqui também são cada tipo de cada figuras de silêncio também, tá? E o silêncio, meninos, ele é chamado de pausa, tá bom? Então, essa maior nota tem esse, como se fosse um chapéuzinho para baixo, essa segunda nota, chapéuzinho para cima, e assim sucessivamente, tá? Agora, vamos conhecer o nome de cada figura. As figuras de som, somente o nome. Essa primeira, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. E suas figuras de silêncio, que a gente também chama de pausa. Então, figura de pausa da semibreve, da mínima, da semínima, colcheia e assim por diante. Fusa e semifusa, meninos, a gente não vai tocar dentro do nosso cenário, mas é importante que vocês entendam e saibam conhecer por uma questão de conhecimento musical, que é fundamental para vocês, tá bom? Então, como a gente resolve essa questão de equivalência? Então, a semibreve é a primeira figura. A mínima é a segunda figura. Aqui é onde entra uma confusão. Eu preciso, e isso pode ser de 4 semínimas para uma semibreve, 8 colcheias para uma semibreve, e assim sucessivamente. Porque na semibreve estão contidas todas as demais figuras. E a gente também pode mudar a razão da equivalência. Porque, por exemplo, se eu colocar a mínima, a figura mínima, como a minha primeira nota, eu vou precisar apenas de 2 semínimas para uma mínima, ou de 4 colcheias para uma mínima, ou de 8 semicolcheias para uma mínima, e assim sucessivamente, tá bom? A gente também dá nome em relação a essa figura. Como assim, irmão Carlinhos? Aqui dentro dessa linha que a gente fez aqui, ela vai ser a cabeça da figura, tá bom? Aqui é a haste, tá bom? Que são esses pauzinhos aqui, tá bom? E na colcheia, na colcheia e na semicolcheia, fusa e semifusa, vai ter essa bandeirola ou esse colchete, tá bom? Para melhor resolvermos os exercícios, é preciso sabermos que nossos hinos são escritos em 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo.
tá bom? E aí lembrando lá em relação à questão da altura, sons graves, médios e agudos, soprano sendo um som agudo, geral vai tocar como por exemplo um violino, uma flauta, viola fazendo um tenor, que é um som médio, a tuba fazendo um som baixo e assim sucessivamente, tá bom? Aqui nesse hino 388, a gente tem notas em cima e embaixo, separados por claves. Então, na clave de Sol, eu tenho. Desculpa, aqui em cima, dentro da clave de Sol, eu tenho soprano e contralto, e na clave de Fá, eu tenho o tenor e o baixo. Então, dentro dessa aula, que ela é super importante, meninos, a gente fez a relação das figuras musicais, tá? E a gente vai fazer juntos os exercícios do tópico 2.1, tá bom? Então, presencialmente, a gente também vai estar fazendo ele. Eu vou só estar mostrando aqui pra gente, tá? Aqui, ó. É, eu já tinha separado aqui, ó. Identifique as figuras que aparecem nos hinos 131 e 197. Então, a gente vai olhar o hino 131 e o hino 197 e vamos identificar quais são as figuras. Então, vocês vão escrever e fazer aqui. Quais as figuras que não aparecem no hino 4? Vamos analisar o hino 4. Coloca quais as figuras que não aparecem escrita e o nome. E vocês vão desenhar elas também. E quantas vezes a colcheia aparece no hino 2? Vamos verificar e escrever aqui o número. Agrupe as figuras numa única figura conforme os modelos. E aí aquela conta de equivalência. Duas colcheias equivalem a uma semínima. Se eu tiver 4 semínimas, qual é a figura que eu vou ter? Eu vou escrever, eu vou fazer a figura aqui, tá bom? 5. Desenhe as figuras faltantes no final das setas laranjas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a semibreve. Aqui foi desenhado a mínima. Aqui eu vou desenhar a figura que está faltando. Depois dessa mínima, eu desço aqui para baixo. Qual que é a figura de número 4? De número de equivalência 4? E assim posteriormente, tá bom? Desenhe o quadrado na figura faltante conforme o número equivalente à quantidade de figuras. Então, por exemplo, primeira, 8. Ou seja, 8 colcheias para uma semibreve. Uma semibreve. Aí vocês voltam lá no MSA ou voltam lá na aula. Qual que era a figura representada pelo número 16, que 16 delas equivalem a uma semibreve? Vocês vão desenhar aqui. A mesma coisa para as pausas, tá bom? E, por fim, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tanto falar lá no grupo do WhatsApp ou presencialmente conosco, tá bom? Deus vos abençoe e bons estudos.